Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre princípios da disfuncionalidade. Podcast de número 2. Princípios da disfuncionalidade. Antes de falar realmente sobre como a gente deve controlar a ansiedade, é importante entender quando a gente deve se submeter a um tratamento de terapia para controlar a ansiedade ou quando a gente deve ajudar alguém para controlar a ansiedade. No mundo da hipnose, no mundo da hipnoterapia, existe uma ideia muito ruim, que é a ideia de que as pessoas devem ser corrigidas e consertadas. Inclusive em inglês é muito comum nas conversações de hipnose eles usam o verbo fix, que é um verbo usado para consertar um carro, por exemplo, e usam esse mesmo verbo para falar I fix people, ou seja, eu conserto as pessoas, e é uma concepção muito equivocada. Nosso objetivo não é falar o que as pessoas devem fazer ou como elas devem reagir, como se existisse um manual do corpo humano, do comportamento humano. O nosso objetivo não é encaixotar as pessoas, não é formatá-las, não. O nosso objetivo é outro, é acabar com o sofrimento, é no mínimo eliminar uma disfuncionalidade. Eu vejo muitos terapeutas usando o termo normal. Cara, normal é ser igual a maior parte das pessoas. Normalidade de falar disso. De uma curva em formato de sino. O problema é que quando vamos falar da subjetividade humana, a gente não tem que falar de normalidade. O termo é outro. O que importa não é se é normal ou se é anormal, seja lá o que isso signifique, e sim o que é disfuncional, o quanto que aquela pessoa está afastada das suas atividades do dia a dia devido aos problemas. Então, a pessoa precisa controlar a ansiedade quando existe uma disfuncionalidade, ou seja, um problema que não permite que essas pessoas vivam normalmente, na normalidade, normalmente. Ora, mas como que eu consigo identificar o que é disfuncionalidade? A gente vai ter 3 elementos que vão te ajudar nessa tarefa de identificar se existe realmente disfuncionalidade. Primeiro elemento, o quanto que esse problema realmente interfere nos seus objetivos da vida. Segundo elemento, a quantidade de sofrimento que surge quando acontece alguma situação que envolve a ansiedade, por exemplo. Terceiro elemento, a frequência com que esse problema acontece. Então, para falar da disfuncionalidade envolvida, alguns comportamentos, disfuncionalidade envolvendo alguma reação sua, eu tenho que ver esses 3 elementos. O quanto que esse problema te interfere na hora de atingir seu objetivo, o quanto de sofrimento que ele causa e a quantidade de vezes que você sofre com isso, a frequência. Vamos falar de cada um deles com um pouco mais de detalhes para ficar um pouco mais claro. E para falar do primeiro elemento, eu vou falar de mim. Olha, não sei se você vai acreditar, as pessoas que convivem comigo sabem disso. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, e como eu sou tímido, eu sempre tive problemas com certas habilidades sociais, em especial falar em público. Cara, eu chego na festa, eu não vou ser a pessoa que vai sair cumprimentando todo mundo. Eu geralmente vou ficar um pouco mais retraído, então eu sou tímido. Se a pessoa vem conversar, eu converso. Claro que eu converso com fã, mas eu sou uma pessoa tímida. Só que tinha um probleminha.
Eu decidi ser professor desde cedo e eu não gostava de falar em público, mas resolvi ser professor. Quando eu virei professor, eu precisei dar um jeito nessa minha timidez. Eu não mudei, eu continuo sendo uma pessoa reservada, tímida, mais introspectiva, mas eu aprendi no meu dia a dia a me comportar adequadamente de acordo com o contexto. Se eu não aprendesse a controlar esse meu medo de falar em público, eu jamais poderia ser professor, jamais. Então o primeiro elemento para ser observado no caso de disfuncionalidade é o quanto que esse elemento está atrapalhando você de atingir seu objetivo. Tem gente que, por exemplo, que ganha uma proposta de emprego, mas vai precisar pegar avião todo final de semana e ela simplesmente desiste. Não, eu não consigo lidar com isso, eu não consigo. Então deixa de ter esse objetivo na vida da pessoa. Agora, outro elemento importante é o nível de sofrimento gerado pelo comportamento. O segundo elemento, imagine duas pessoas. As duas relatam que têm medo de viajar de avião. Uma delas fala que numa escala de 0 a 100, a ansiedade é 30, ou seja, ela fica ansiosa, não relaxa no voo, mas vai voar a si mesmo. Mas a outra pessoa relata que a ansiedade é nível 100, inclusive ela comenta que já deixou de viajar várias vezes. Ela precisa tomar algum tipo de tranquilizante para poder viajar. Observe que entre essas duas pessoas, aquela que sofre com ansiedade 30 não é realmente disfuncional. Ela viaja se precisar, de vez em quando ela vai e viaja, não tem problema. Mas a outra, por mais que ela viaje raramente de avião, toda vez que tiver uma viagem de avião, a quantidade de transtorno que vai surgir vai ser incalculável. Então, muitas vezes a situação vai requerer algum tipo de tratamento devido à magnitude do estresse gerada, ainda que raras vezes. Mas a quantidade de estresse é tão grande, mas tão grande que se torna disfuncional. Tem gente que tem isso, por exemplo, com agulhas. Não, a gente não toma agulhada com frequência. Aliás, a gente raramente vai ter uma agulhada. Às vezes, quando vai doar um sangue, vai fazer um exame, vai ter uma agulha e tal. Mas é bem raro. Então, se você tem uma leve ansiedade para doar sangue, para fazer exame, isso não chega necessariamente a ser disfuncional. Não é disfuncional. Que você vai lá, tira o sangue normalmente, só fica ansioso um pouco, mas aquilo acontece poucas vezes na sua vida. Não é um problema, mas tem gente que tem tanto medo de agulha, cara, que as raras vezes que vai ter que doar sangue, que vai ter que tomar vacina, vai ser um grande problema. E aqui eu termino com essa dica. Espero que você goste e acompanhe o Tagcast. E muito obrigado. Acompanhe nas nossas redes sociais, né? E vai estar descrito aí na descrição, tudo certinho. Muito obrigado.